Gente, eu falei ali para vocês no quadro anterior que a gente podia chamar aquela maneira, né? Aquela primeira maneira que eu chamei de forma de mostrar através da regra, certo? Algo assim. Eu peço perdão para vocês, porém essa maneira não é uma maneira oficial, não é uma maneira certa de falar. Não tem uma maneira oficial, na verdade, né? São só aqueles dois modos, mas a gente não tem os nomes. Porém, para a gente identificar mais ou menos, não chama aquilo lá de regra, porque ele não mostra uma regra propriamente dita. Acho que falar que aquilo generaliza os elementos é uma forma mais fácil, entendeu? Porém, acho que ninguém vai cobrar de vocês qual é o nome de cada um, até porque não tem o nome. Então, ó, vou ter aqui exercício 1A, já vou direto para os exercícios porque essa parte é bem mais, essa unidade é bem mais de praticar mesmo. Além disso, uma coisa que eu esqueci vocês viram que eu fiz aqui, ó, o meu ciclo trigonométrico rapidinho, pequenininho, tracei alguns ângulos só para resolver aquele exercício. Façam isso, tudo bem? Não precisa ficar um ciclo trigonométrico perfeito, nas provas você não vai ter direito à régua, provavelmente, né? Mas façam aqui, ó, bem pequenininho, pode fazer bem arranchadinho, só para você saber cada um dos ângulos e onde que vai ficar mais ou menos os ângulos com os arcos côngruos, cada um dos ângulos que estiverem perto, que tiverem a mesma medida de seno, a mesma medida de cosseno, tudo isso vai ajudar você, entendeu? Fazer um ciclo trigonométrico bem pequenininho ali vai te ajudar se você tiver um pouquinho de dificuldade nessa parte. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente olhando de cara assim, ele assusta bastante todos os alunos. Pelo menos me assustou, né, quando eu fiz vestibular, era aí 2018 mais ou menos. E cada um dos alunos que vão fazendo, a gente olha assim, olha uma coisa diferente, cheia de símbolo diferente, um negócio cheio de frase, cheio de letra, porém algo muito simples de compreender, muito simples de fazer, muito simples de executar, muito simples de escrever a resposta, tudo bem? Porém a gente olha e assusta. Então, ó, essa parte não se assustem com isso, deem uma insistida porque cai bastante nos vestibulares, é algo que eles mais gostam de cobrar relacionado a seno, cosseno, tangente, porém é algo simples. Às vezes a gente só assusta com algo que parece um pouquinho pior, certo? Então aqui, ó, quase igual que eu fiz no anterior. Seno de 2x seno de 2x não. Seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Como que a gente vai resolver isso? Vou fazer aqui, ó, bem pequenininho. Literalmente bem garranchadinho aqui. Nosso ciclo trigonométrico. Vão ter dois valores que a gente já sabe, ó, que o seno vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Que é aqui no 45 graus, né, que está na nossa tabelinha lá antiga. E daí a gente já olha e já vê que no no ciclo trigonométrico aqui, no primeiro ciclo, no caso, a gente tem aqui o 135 também. Então esses dois aqui, qualquer arco que parar em qualquer um desses dois pontos aqui, vai ter um seno como sendo raiz de 2 sobre 2. E como que a gente coloca o valor deles em radianos? A gente vai ter, então, que x pode ser ou 45 aqui, vou colocar 45 que é igual a, aqui, se 180 vale π, então 45, que é 1/4 de 180, vai valer π sobre 4. E esse aqui vai valer, então, 3π sobre 4. Tudo bem? São os dois valores aqui, então. Esse aqui é o arco π sobre 4 e esse aqui é o arco 3π sobre 4. Trazendo isso para cá agora para resolver o nosso exercício. A gente precisa o que, basicamente? Colocar no conjunto de solução esses dois valores e todos os arcos côngruos a ele. A eles, aliás, né? São dois. Então, o conjunto de solução é igual. A gente abre aqui nossas chaves. Ele falou ali no enunciado, né? X pertence aos reais. Então, a gente repete. Se não falar nada, a gente também coloca x pertence aos reais. Mesmo que ele não especifique, daí quer dizer que não tem nenhuma restrição. Então, x vai pertencer aos reais. Tal que x é igual. Aliás, já adianto para vocês, tanto o gabarito dessa e da letra B estão errados, tudo bem? Eu vou colocar ali, quando eu estiver postando material, quando eu estiver postando essa aula para vocês, eu vou colocar lá na descrição, porém, se atentem nisso. X, ele vai ser igual a π sobre 4, mais 2kπ radiano, ou x é igual a 3π sobre 4 mais
mais 2k π radiano. Tal que k pertence aos inteiros. Ficou bem pequenininho aqui, né? K pertence aos inteiros, mas tá valendo ainda. Ó, eu coloquei aqui, ó, x é igual a π sobre 4, daí aqui no 3π sobre 4 eu coloquei x é igual de novo. Às vezes não tem, acho que na apostila de vocês não tem ali no gabarito. Eu não sei se tem problema não ter, porém sempre coloquem por garantia, pelo menos eu recomendo. Então, ó, x é igual a π sobre 4, o k é um número que pertence aos inteiros, ou seja, quando k for zero, começando aí dos números inteiros, vai ser 2π, vai ser igual π sobre 4, que é esse valor mesmo. E quando ele for igual a 1, vai ser igual a 2π radianos, mais π sobre 4. Então, π sobre 4 mais 2π radianos, uma volta completa. E assim ele vai ficar dando voltas, mas sempre parando no mesmo lugar. Então, seno, cosseno, tangente vai estar valendo também. E a gente tem a mesma coisa para o 3π sobre 4. A gente tem representado 3π sobre 4 mais 2k π radiano. Então, ó, vai ficar dando voltas aqui e parando sempre no mesmo lugar. Gente, essa aqui é a resposta da letra A do exercício de vocês da letra 1, tudo bem? Vamos fazer agora a nossa letra B. Gente, então indo agora para a nossa letra B desse exercício número 1, tudo bem? Cosseno de x é igual a menos meio, é isso que ele pede, né? Isso que ele pede para a gente aqui. Fiz o nosso ciclo trigonométrico aqui bem pequenininho, vou pegar essa caneta. Ó, primeira coisa, cosseno de x é igual a menos meio. A gente lembra que cosseno de 60 é igual a meio. Então, o cosseno de 60 é igual a meio. O cosseno de 120, então, que tem a mesma distância, ó, percebam que aqui é a reta, né? Tudo bem? Tá a reta do eixo y. E se a gente move ela 30 graus para a direita, ela dá no 60 graus. Se a gente move 30 graus para a esquerda, ela dá no 120. Então, a distância dessa reta, entre muitas aspas, né? O arco que forma até esses dois ângulos é o mesmo. Então, percebam que, por exemplo, por essa reta aqui indicar o cosseno, ou seja, o cosseno aqui ele vai aumentando e aqui ele vai diminuindo, tudo bem? Aqui é o zero. Então, o que vai acontecer? O cosseno de 60 aqui, eu não vou marcar porque senão vai confundir a gente, o cosseno de 60 é igual a meio. O cosseno de 120 ele vai ser igual ao cosseno de 60, só que negativo. Ou seja, menos meio, tudo bem? Isso aqui a gente faz, ó, olhando, percebendo qual que vai ser as distâncias, mais ou menos, as angulações dos arcos que se formam ali, que por isso que eu falei que vai ser mais fácil se você tiver um mini ciclo trigonométrico desenhado. Então, a gente tem que x pode ser igual a meio. Igual a meio, não. Pode ser igual a x. Ou, perdão, gente, x pode ser igual a 120 graus. Tá difícil hoje. Igual a 120 graus. Certo? Escrevi bem rapidinho aqui, bem garranchado. Porém, tem outro ângulo. Aliás, vou marcar aqui o nosso 120 graus, né? Tem outro ângulo que pode ter esse cosseno aqui, ó. Aliás, no primeiro ciclo mesmo. Aqui, se a gente olhar aqui embaixo, ó, a gente pegar e virar 30, pegar o ângulo e formar um arco aqui, ó, de 30 graus para a esquerda, bem pequenininho, ele vai parar bem aqui, que vai ter o mesmo cosseno, porque eles estão equidistantes em relação à origem aqui. O que vai acontecer? Em relação à origem, não. Em relação ao ponto zero aqui do cosseno, né? O ponto zero do cosseno é exatamente aqui, eles têm a mesma distância. Se aqui é 270 graus, né? Se o arco que chega até aqui é 270 graus, se ele subtrai 30, então ele para no 240 graus. Então, pode ser 120 graus ou 240 graus também. Tudo bem? E com isso a gente tem o quê? Vai ser 120, 240 ou todos os arcos côngruos a eles, tudo bem? Então pode ser qualquer um desses valores. Como que a gente escreve? Primeiro a gente precisa transformar isso aqui em radianos. Vou transformar aqui, transformar aqui. A gente já viu que aqui vai ser igual a 2π sobre 3, né? Acho que é isso, 2π sobre 3 que a gente viu lá no nosso último exercício, ou nosso penúltimo exercício, eu não lembro. Mas enfim, 2π sobre 3. Se 120 é 2π sobre 3 e 240 é o dobro de 120, então vai ser igual a 4π sobre 3. Tudo bem?
Então agora a gente só tem que colocar isso no conjunto de solução, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Conjunto de solução é igual x pertence aos reais, de tal forma que x ele vai ser igual a 2π sobre 3 mais 2kπ radianos, ou x é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ radianos, tal que k pertence aos inteiros, certo? Então, o que eu disse aqui, ó? Pode ser que x seja igual a 2π sobre 3, pode ser que x seja igual a 2π sobre 3 mais uma volta completa, que vai parar no mesmo lugar, ou seja igual a mais 2 voltas completas, ou seja igual a mais 3 voltas completas, ou seja, vai parar sempre nesse ponto aqui. Ou x é igual a 4π sobre 3, que vai parar nesse lugar aqui, neste ponto aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitas voltas, tudo bem? Infinitas não, né? Porque infinitas não vai ter um valor. Mais 4π sobre 3, mais quantas voltas a gente quiser, tudo bem? E a gente vai colocar tudo isso aqui na nossa solução. Lembre-se sempre, ó, que aqui coloca 2kπ. A gente tem que especificar que esse k pertence aos inteiros. Se a gente colocar, por exemplo, meio, vai dar errado. Ele vai dar 1 volta e meia e vai parar num ponto nada a ver, tudo bem? Então a gente precisa especificar isso, pessoal.